que nos acompanham nesta hora. Estamos aqui mais uma vez na Tarde das Mulheres, felizes porque você está aí conosco. Receba desde já a nossa alegria por poder ter sua audiência e aproveitamos para pedir para você compartilhar este link com outras mulheres. Olha, juntas nós podemos chegar mais longe. Não esqueça de dar o seu joinha aí, ó, dá uma olhadinha aí, o like, né, ou o joinha. Assim a gente consegue alcançar mais pessoas, que a própria internet pode fazer esse serviço, né? Então o nosso canal, para você que ainda não se inscreveu, é IPB Canoas. Pode se inscrever e você vai ser notificada 30 minutos antes, todas as quartas-feiras, antes mesmo da gente iniciar a Tarde das Mulheres. Queremos sempre incentivar você a fazer o seu pedido da Bíblia, Caminhada Bíblica. Temos poucas unidades, já temos encaminhado para todos os estados do nosso amado Brasil e tem sido uma verdadeira bênção. Temos recebido testemunhos maravilhosos para a glória de Deus do quão impactante foi ter este instrumento, que é a própria palavra do Senhor, que nos vivifica dia após dia. Não esqueça que nós já temos divulgado, estamos convidando você e sua família para estar conosco em Salvador, você que está aí pertinho da região, né? Você que não está, já vai olhando passagens aéreas. No primeiro final de semana de outubro, queremos fazer um encontro sobre a família. A família tem sido desvalorizada, a família tem sido bombardeada desde as crianças e nós, que somos e que fomos vivificados pela palavra, não podemos ficar calados, contemplando tudo isso que estão dizendo que é família. O Senhor, que criou a família, estabeleceu como que ela deve viver, como que a família deve ser. Então nós teremos palestras alusivas à família e você é nosso convidado especial no primeiro final de semana de outubro para estar conosco em um hotel em Salvador. Maiores informações, deixe seu contato ou faça contato pelo meu WhatsApp 051 9 81 11 9571. Vamos dar seguimento então à nossa maravilhosa série chamada Vivificadas pela Palavra, que tem como nosso versículo-chave no livro de Salmo de número 80, versículo 18, que nos diz assim: E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Jamais conseguiremos invocar o nome do Senhor se não formos primeiramente vivificadas por Ele. Só Ele tem esse poder de mexer no nosso coração e de vivificar a minha vida e também a sua vida. Nessa série, então, Vivificadas pela Palavra, nós já podemos estudar sobre algumas mulheres. Vamos recordar? Você que esteve conosco aí, primeiro estudo, qual foi a primeira mulher que nós vimos aqui dentro dessa série? Foi exatamente sobre a mulher do fluxo de sangue, com lições preciosas. Se você não ouviu, não esqueça que aí no nosso canal tem uma playlist e você pode ouvir, mesmo sem ser ao vivo, você pode, por isso que é bom você compartilhar. Você que está às vezes trabalhando, você não consegue ouvir agora ao vivo, como temos algumas mulheres aqui, um abraço especial para cada uma de vocês que nos acompanham ao vivo, né? Você pode ouvir depois, enquanto você está fazendo uma comidinha, enquanto você está arrumando a casa, enfim, não precisa nem olhar para o meu rostinho, só precisa ouvir as verdades que o Senhor tem falado ao seu coração. Então, dentro dessa série, já estudamos sobre a mulher do fluxo de sangue, né? Ou a mulher que sofreu daquela hemorragia há 12 anos. Vai lá que você vai entender todo o recadinho do Senhor para você ser vivificada por Ele. Já estudamos sobre a viúva de Naim, lembram? Também já estudamos sobre a mulher adúltera, estão lembradas? Esta mais recente. E hoje nós vamos estudar sobre a mulher sírio-fenícia. Você sabe o que dessa mulher? O interessante é que todas essas mulheres que foram vivificadas pelo Senhor não tiveram nem nome. Nós não sabemos o nome de nenhuma delas, mas nós sabemos que o Senhor as vivificou. E o nosso tema de hoje é socorro para quem está em desespero. Você está desesperada? Ah, Cíntia, não estou desesperada, mas eu estou precisando de um socorro divino. Então a mensagem é para você.
Qual de nós não precisa de um socorro divino? São muitas as áreas da nossa vida que nós precisamos de socorro, não é verdade? Hoje vamos poder ver qual era o tipo de socorro que aquela mulher chamada Ciro Fenícia estava aguardando do Senhor. Mas antes da gente ler o texto, eu gostaria mais uma vez de compartilhar com você mais um devocional de Spurgeon, para que você esteja atenta às verdades do Senhor. No Salmo de número 27, versículo 1, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Eis aqui uma vantagem pessoal. Minha luz, minha salvação. A alma está segura disso e, portanto, o declara ousadamente. A luz divina é derramada como precursora da salvação dentro da alma do novo nascimento. Onde não há luz suficiente para revelar nossa própria escuridão e para nos fazer ansiar pelo Senhor Jesus, ali não há evidência da salvação. Após a conversão, o nosso Deus é nossa única alegria, o nosso conforto, o nosso guia e mestre. E em todos os sentidos, Ele é a nossa luz. Ele é luz dentro, Ele é luz em volta, Ele é luz refletida a partir de nós e luz a ser revelada também a nós. Observe, não diz meramente que o Senhor concede luz, mas que Ele é a nossa luz. Nem que Ele dá a salvação, mas que Ele é a salvação. Você consegue perceber o jogo aqui de palavras, do significado? Aquele então que pela fé tenha se apropriado de Deus, tem todas as bênçãos da aliança em seu poder. Isso colocado como um fato extrai o argumento em forma de pergunta. De quem então eu e você deve ter medo? Uma pergunta que é sua própria resposta. Os poderes das trevas não devem ser temidos, pois o Senhor, a nossa luz, os destrói. E a condenação do inferno não deve ser receada por nós, pois o Senhor é a nossa salvação. Este é um desafio muito diferente daquele do prepotente Golias, pois repousa não sobre o vaidoso vigor de um braço de carne, mas sobre o poder real do Onipotente, do Eu Sou. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Eis aqui uma terceira comparação que mostra que a esperança do escritor estava amarrada com uma corda tripla, que não poderia ser arrebentada. Nós bem podemos acumular termos de louvor, onde o Senhor derrama obras de graça. Toda a força de nossa vida deriva de Deus, não é de mim e nem de você. E se Ele se digna a nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do nosso adversário. Então, meninas, a quem temerei? A ousada pergunta olha para o futuro, assim como para o presente. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Tanto agora como no tempo que virá. Enche o seu coração de esperança e que Ele, de fato, o Senhor, seja a minha luz, a minha salvação, que Ele seja a tua luz e a tua salvação. Aplique essas verdades ao seu coração. Pois bem, vamos lá então para o nosso texto. O nosso texto hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Gostaria que você abrisse aí. É um texto pequeno, dos versos 21 até o verso 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Em algumas Bíblias você vai encontrar mulher cananeia ou Ciro Fenícia, né? no subtópico, antes da leitura do texto. Nos diz a partir do versículo 21 do capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse:
Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Oh, que maravilha é poder, como mãe, ser atendida com um pedido tão grande como esse em relação a um filho, não é? Pelo próprio mestre. Observe, vamos dar um pequeno pano de fundo, né? Cananeia ou Ciro Fenícia, aquela mulher não era uma mulher que fazia parte do povo de Deus, é por isso que o Senhor se reporta para ela desta forma, né? Talvez você deva até estar pensando assim, mas parece que Jesus foi meio grosso, né? Diz, eu vou ficar dando migalha, vou dar pão para os cachorrinhos, está chamando a mulher de cachorrinho. Imagina você, se fosse algumas irmãzinhas no dia de hoje, algumas mulheres que eu conheço, nunca mais iria aparecer perto de Jesus. Se fosse o pastor que tivesse respondido isso, ela sairia até da igreja, não é verdade? De tão ofendida que talvez ficara. Aquela mulher, então, ela era grega e ela estava vivendo um período de bastante aflição. Veja que o nosso tema de hoje é socorro para quem está desesperado. Eu e você, todos nós, precisamos de socorro divino em alguma área da nossa vida, ou referente à nossa família, quer seja através dos filhos, enfim. Aquela mulher recebeu do próprio Deus o socorro de um desespero gigante, de uma situação que fugia totalmente ao controle dela. Pois bem, talvez você diga assim, Cíntia, e o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar sobre a tragédia da vida. Observe, a primeira tragédia na vida daquela mulher era de ter nascido numa nação pagã, talvez como você que nos acompanha nesta hora, né? Talvez o lugar onde você esteja, ninguém chama por Deus. Talvez a família onde você mora, ninguém chama por Deus. Naquela mulher, o contexto daquela mulher, não havia salvação para ela. Porque o povo dela, a nação dela, adorava a deuses pagãos. E aí, os deuses pagãos é o contrário. Ao invés do Senhor me abençoar, né? Ou ao invés dele me resgatar, ou fazer algum tipo de trazer bênção para mim, é o contrário. Eu é que tenho que sacrificar alguma coisa para eles. Vamos pensar aqui, se você faz parte do candomblé, da macumba, você tem que fazer alguns despachos, alguns serviços, não é? Se você adora postes ídolos ou santos, você é quem leva aquela imagem. O nosso Deus, o nosso único Deus vivo e verdadeiro, não é assim. Nós não precisamos carregá-lo, é Ele quem nos carrega, não é? Ou muitas vezes você precisa entregar dinheiro, filhos, sacrifícios, enfim. Eu não sei qual é a realidade religiosa e qual é o Deus que você serve. O Deus que nós estamos falando é o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que vivifica a nossa vida, o Deus das Sagradas Escrituras. O Deus que aquela mãe, Ciro Fenícia, foi atrás do socorro que ela tanto precisava, porque ela estava desesperada. Você tem noção do que é uma filha endemoniada? Aquela mulher estava passando por aquela tragédia, né? Então, a primeira tragédia da vida dela é de ter nascido numa nação pagã, ou seja, não conhecia verdadeiramente a nação onde ela vivia, a Jesus de Nazaré, único e suficiente Salvador para a nossa vida. A segunda tragédia era de ver aquela filha horrivelmente endemoniada. Ver um filho sofrer e você não poder fazer nada é algo terrível para o coração de uma mãe, não é? A gente fica com o coração pequeno, a gente fica com o coração angustiado, quando a situação foge totalmente do nosso controle. E você sabe do que eu estou falando. Talvez tenha mães aqui que estão com seus filhos afastados dos caminhos do Senhor, não é? Aquela mãe estava sofrendo não simplesmente por uma questão ocasional ou circunstancial, mas o texto nos relata que a filha daquela mulher estava endemoniada, possessa, ou seja, a ação demoníaca em último grau. Você tem noção do que é isso? Você que diz assim, não quero nem falar de Satanás. Isola. Nós não devemos nem dar ênfase e nem ter fobia dele. Satanás é o nosso arqui-inimigo, veio para matar, roubar, destruir. Ele não nos dá trégua, ele vai perturbar a nossa vida até o último dia, até o dia que o Senhor Jesus nos chamar. É isso que a Bíblia nos mostra. Mas a Bíblia diz que ele anda ao derredor, não é? Pronto para nos devorar. E aquela filha daquela mulher estava possessa, último grau
de ação demoníaca, coisa que é terrível, que foge totalmente do nosso controle. Por que eu estou falando último grau? Porque o Satanás muitas vezes começa com a tentação, né? Ele nos tenta, muitas vezes ele fascina, talvez você esteja fascinada pelo pecado, você esteja fascinada pelo mundanismo, por coisas deste mundo, né? Como Gálatas falou, quem vos enfeitiçou, quem vos fascinou, né? Com tantas coisas que você acha que esse mundo é belo, mas eu quero dizer para você que esse mundo é feio, a feiura do mundo deve ser vista por nós. Enfim, então o Satanás ele tem várias formas de ação, tentação, fascinação, opressão. Você pode estar oprimido, sem força nem para sair do lugar, pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, e você pode estar possessa. A filha daquela mulher, Ciro Fenícia, que nós não sabemos o nome, estava nesse último grau de ação demoníaca chamada possessão. Então essa era uma tragédia para aquela mãe. Você já parou para pensar, se fosse sua filha que estivesse assim, o que será que você ia fazer? Para quem que você ia recorrer? Aquela mulher não conhecia ainda o Deus vivo e verdadeiro, mas ela foi vivificada. O texto vai nos mostrar que ela foi vivificada pela palavra. Outro tipo de tragédia, a tragédia de ser rejeitada por não pertencer ao povo de Deus. Aquela mulher clamava e ninguém respondia, inclusive os próprios discípulos. Não sei se você atentou aqui, né? Deixe-me ver aqui que versículo que é. Aqui, ó, no versículo 23 do capítulo 15. E os seus discípulos aproximavam-se, rogavam-lhe, despede-a, porque vem clamando atrás de nós essa mulher, a gente com tanta coisa para fazer, e essa mulher vem aí clamando, pedindo socorro, desesperada, né? Então, veja, é terrível você se sentir excluída, né? Aquela mulher foi rejeitada pelos próprios discípulos do Mestre Jesus. Qual tipo de socorro você está precisando? Talvez o seu socorro não seja um igualzinho dessa mulher, mas a fonte do socorro, que é Jesus, é o mesmo que aquela mulher experimentou e que você pode experimentar. O que é que está te deixando angustiada, desesperada? O que é que está inquietando o seu coração? Coloque diante do Senhor, vá na fonte certa. Então veja, aquela mulher estava passando por uma situação, uma tragédia de vida. Tragédia de nascer numa situação pagã, a tragédia de ver a filha endemoniada e ela não poder fazer nada, a tragédia de ser rejeitada por não pertencer ao povo de Deus, pelos próprios discípulos inclusive, como eu e você muitas vezes faz, né? Estamos tão atarefadas com coisas que são até boas, que é colocada pelo nosso mestre para a gente fazer e que muitas vezes a gente não dá importância a uma situação maior, que só Jesus de fato pode restaurar. Mas eu não queria parar por aqui. A transformação no própria pessoa de Jesus, existe transformação do desespero em esperança. Então veja que só Jesus é capaz de mudar o quadro. Aquela mulher que estava pedindo socorro, desesperada, ouve e recebe uma outra situação de esperança, ou seja, a transformação do desespero em esperança. Como, Cíntia? Como é que eu posso ver ou vivenciar essa situação? Como é que eu posso ter esperança? Como é que eu posso ver esse desespero que eu estou passando ser transformado numa esperança? Primeiro, através da humildade. Humildade é o ponto-chave aqui, nós vamos tratar sobre a humildade. A primeira humildade que a gente queria aqui tratar é a humildade de buscar ajuda dos de fora. E não é de qualquer pessoa. No caso dessa mulher, de fora quem? Na pessoa bendita de Jesus. Ela clamava por Jesus e não por seus falsos deuses. A única pessoa que pode verdadeiramente te socorrer e mudar toda a situação da sua vida é a pessoa de Jesus. Você precisa ser humilde o suficiente para reconhecê-lo como Salvador da sua vida. E aqui a gente já entra no segundo ponto. A humildade de se lançar aos pés de Cristo. Vejam que no texto ela diz assim, ela veio e o adorou, porque ela disse assim, ó, Senhor, socorre-me. E eu queria dizer para você que você precisa buscar o socorro do Senhor. Você que se acha autossuficiente, você precisa reconhecer que você não é assim. Que você precisa do socorro, da intervenção divina. Você que se acha forte, mas que muitas vezes se depara com situações que fogem do seu controle, reconheça a sua fragilidade em Cristo Jesus e o reconheça como único e suficiente Salvador. Que eu e você tenhamos a atitude daquela mulher. Busquemos socorro no lugar certo. Ela simplesmente buscou lançar-se aos pés do Senhor através da humildade. E ela disse, Senhor, socorre-me, ou seja, eu não sei o que fazer.
Se você não sabe o que fazer, vá atrás de quem pode fazer e mudar toda a história. Essa pessoa tem nome, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. A outra, ainda falando de humildade, né, não é a outra humildade, porque a humildade é uma só, mas a gente está tratando dela aqui em vários aspectos da vida da mulher, né? Primeiro que foi a humildade de buscar ajuda lá de fora, na pessoa de Jesus, porque onde ela vivia só tinha deuses pagãos. Talvez você também esteja buscando no lugar errado e você não vai encontrar resposta se você não for através da pessoa de Jesus. Humildade de lançar-se aos pés de Jesus Cristo. Terceiro, a humildade de entender o lugar dela. Olha onde Jesus, o que é que Jesus falou para ela. Pão dos filhos e lançá-la aos cachorrinhos. Eu vou tirar o tempo que eu vou gastar com o meu povo para ficar gastando o próprio tempo e oferecer graça a você, né? Muitas mulheres estão irritadinhas com Deus, né? Porque Ele não fez ainda o que elas querem. Você precisa entender qual é o seu lugar. O meu lugar e o seu lugar é lugar de serva e não de senhora. Você é uma gentia, assim como eu. Nós somos adotadas por Cristo Jesus. Mas nós somos justificadas por Cristo Jesus. Contudo, o Senhor nos dá, se Ele quiser, quando Ele quiser, e Ele vai nos socorrer de acordo com a vontade soberana dEle. Então, minha querida mulher, não fique se desgastando se de repente você já solicitou a graça do Senhor na sua vida e você ainda não adquiriu. E você ainda não foi atendida. Coloque-se no seu devido lugar. Saiba quem era o Deus Todo-Poderoso, o Salvador, o Deus de Israel. Eu e você não merecemos nada. Tudo que a gente receber é pela graça. E isso não é muito bom para a gente ouvir. Aquela mulher entendeu o lugar dela quando o Senhor disse assim, eu vou dar as migalhas, vou dar o pãozinho para o cachorrinho. Ou seja, você não faz parte da linhagem real, você não faz parte do meu povo e eu vou estar gastando tempo com você. Mas ela não ficou ofendida. Veja o próximo ponto da humildade dela, a humildade de saber que uma migalha é muito para ela. E eu queria dizer para você que as migalhas que caem da mesa, ou a migalha de Cristo, é mais do que tudo que eu e você precisa. Uma migalha do favor do Senhor na minha vida e na sua vida vai nos ser suficiente. Porque a migalha da graça dele superabunda na nossa vida. Eu não preciso de muito, você precisa entender que não precisa de muito para viver. O que é que nós precisamos? Precisamos da pessoa de Cristo. E Ele é tudo, Ele é muito. Será que Cristo já é tudo para você? Às vezes você canta, né, que 24 horas é muito pouco, mas você não faz nada durante as 24 horas que engrandeça ao Senhor. Um pouco que Cristo me der será suficiente para superabundar na minha vida. Aquela mulher compreendeu aquilo. Quando o Senhor disse, não, eu vou dar os pães aos cachorrinhos, as migalhas, e ela disse, Senhor, mas as migalhas que caem da tua mesa nos é suficiente. Olha quanta humildade aquela mulher, ela não ficou com raivinha, com coração de amargura, né? Criticando o próprio mestre, não, ela se submeteu, ela viu onde era o lugar dela. E aquela humildade da mulher foi honrada, é um outro ponto da humildade dela. Porque o Senhor encerra o texto dizendo assim, grande é a tua fé, a tua filha está curada. Jesus a libertou, inclusive à distância, porque aquela mulher creu nele, aquela mulher retornou vivificada. Vejam que a filha dela nem estava com ela. O nosso Deus é poderoso, não precisa ver, não precisa estar, não precisa colocar a mão. Nós temos vários relatos da Bíblia que ele fez assim, mas no caso específico dessa mulher que nós não sabemos o nome, que foi vivificada pelo Senhor, através da sua fé, pela graça, e que curou a sua filha daquela terrível possessão demoníaca, ele nem teve contato com ela, ele só falou, vai que a tua filha está curada. E de fato assim aconteceu. Qual é a conclusão que nós tiramos então, dentro desse tema maravilhoso, do socorro do Senhor para a nossa vida? Todos que estão desesperados com problemas em casa, podem ter certeza que Cristo pode mudar tudo. Minha querida mulher, não perca a esperança, não entre em desespero, busque socorro na pessoa de Jesus Cristo. Eu não sei qual é a área em que você está precisando de socorro, mas eu sei que Jesus Cristo pode nos socorrer. Quantas vezes nós não vemos saída nas situações que enfrentamos? Talvez o seu caso não seja, a sua filha não esteja endemoniada, mas esteja distante dos caminhos do Senhor. Talvez você diz que tem Deus, mas não tem uma fé operosa.
Talvez o seu esposo ainda não seja cristão, talvez você esteja passando por um aperto financeiro gigante, talvez você esteja desempregada, talvez você esteja acometida de uma doença terminal. Eu não sei qual é o socorro do Senhor que você precisa, mas eu queria dizer para você, humilhe-se diante dele, assim como aquela mulher se humilhou, porque Jesus vê o que o homem não vê. Ele cura ainda que à distância, ele atende no tempo certo as orações que nós fazemos. E ele não atende não é porque as nossas orações têm poder, é porque ele é o Todo-Poderoso. Ele honra a fé daquelas que se humilham, daquelas mulheres que se colocam no seu devido lugar. A humildade é reconhecer que precisa do socorro do Senhor. Deixe sua arrogância de lado, deixe sua presunção, sua autossuficiência. Lembre-se que a nossa suficiência deve estar apenas na pessoa bendita de Cristo Jesus. E não se esqueça que Ele pode todas as coisas. A nossa oração deve ser: Senhor, que Tu queiras, porque poder Ele pode, que Tu queiras me curar. A primeira de todas as curas é do nosso pecado, da nossa natureza corrompida, da paz que a nossa alma tanto precisa. Não apenas você, mas toda a sua família, os seus vizinhos, a sua cidade. Como que você tem andado? E quantas pessoas estão desesperadas? Às vezes você já conhece esse Jesus maravilhoso, mas a sua fé não é operosa, mas você não tem tempo para servir a Deus, mas você anda fadigada, cansada, exausta, se envolvendo com coisas desse mundo. O Senhor quer te arregimentar para que eu e você seja um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, levando a santa palavra de Deus para que elas sejam vivificadas através da palavra dele. Ainda hoje, querida mulher, não esqueça dessa aplicação. Cristo vivifica mulheres desesperadas que precisam de ajuda para mudar a tragédia de sua vida, do seu lar, da sua família, das pessoas que lhe cercam ou do seu próprio coração. Talvez o seu maior desespero seja a sua própria alma. Você, se for chamado hoje, ainda hoje, louco te pedirão contas, para onde irás a tua alma? Se o Senhor te chamar hoje, você já tem certeza para onde você vai? Você já teve esse encontro maravilhoso com Jesus? Ele pode restaurar por completo a minha vida e a sua vida. Humilhe-se diante dele. Peça por socorro na fonte certa. Coloque o seu desespero diante do Senhor e ele, a seu tempo, lhe atenderá. Que Deus em Cristo te abençoe, que ele aplique essa palavra maravilhosa ao seu coração e que vivifique a palavra de Deus na sua vida e também na minha vida. E antes da gente encerrar, eu quero deixar abracinho especial. Hoje eu vou deixar um abraço especial para uma mulher só. Sabe quem é? A minha sogra. Hoje ela está de aniversário, Dona Helena, 80 anos. Que Deus em Cristo lhe abençoe, que Ele fortaleça a sua fé, que a senhora aplique esses versículos lidos nos estudos de hoje ao seu coração. E eu queria dizer que é uma grande bênção ter a senhora na nossa vida. Gostaria de lhe agradecer pelo melhor de todos os presentes que Deus me deu, terreno, né? Depois da minha família, que é exatamente o seu filho, né? Como sou grata ao Senhor por ter casado com seu filho. E eu tenho certeza que a senhora, como mãe, também tem muitas histórias para contar. Nem todos os dias foram tão fáceis assim, mas viva cada dia na presença do Senhor, procurando glorificar o nome dEle. E receba aqui o meu abraço dos seus netos. Estamos distantes, mas estamos nos lembrando da senhora e agradecidos a Deus por mais um ano de vida que Ele nos dá. Que Deus lhe abençoe, receba um feliz aniversário de toda a nossa família, né? O Daniel que está aí com a senhora, mas nós não podemos ir, mas estamos aqui com o coração juntinho, felizes por mais um ano de vida. Que Deus lhe abençoe, receba o nosso abraço carinhoso nesta data especial. E eu aguardo por vocês, meninas, na próxima semana, para conhecermos mais a história de uma mulher que foi vivificada pela palavra. Até lá, se Deus assim nos permitir. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe
que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus